Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos aqui finalizar um pouquinho algumas questões que faltaram da nossa salinha, perfeito? Nós vamos fazer numa mesa digital e, portanto, lógico, a letra não é tudo aquilo, né? Então, mas o que importa, logicamente, são as resoluções que a gente vai fazer aqui. Então, começando na questão de número 304, ela é uma questão que fala sobre o apogeu e o perigeu. E o que acontece com esses dois elementos? Eles representam os valores máximos e mínimos, ou seja, quando o R assume seus valores máximos e mínimos. Quem é o nosso R? É uma função, que é uma função relacionada com o cosseno. Então, toda vez que nós quisermos descobrir o máximo e o mínimo dessas funções em que o seno ou o cosseno esteja envolvido, então vocês vão trocar por 1 e por menos 1. Então, nós vamos fazer aqui a troca. Então, 5.865 dividido por 1 mais o 0,15 multiplicado por quem? Esse 0,15 ele vai ficar multiplicado por positivo 1. Tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, que a gente vai colocar 5.865, 1 mais 0,15, e vai ficar esse 0,15 agora multiplicado por quem? Multiplicado pelo negativo 1. O que vai acontecer com cada um dos casos? Vai acontecer que vai me resultar um valor, e eu não sei se é máximo ou se é mínimo. O primeiro valor vai resultar aqui em 5.100, e o segundo valor vai resultar em 6.900. Então, a gente tem aqui esses dois valores. Claro que o nosso máximo é 6.900, que o nosso mínimo é de 5.100. E o que ele quer? Ele quer exatamente a soma desses dois valores. Está ali, ó, a soma dos valores de R. Então, a soma dos valores de R vai resultar em 12.000. Passando para a questão 305, essa questão 305, ele fala o seguinte: tem um balão atmosférico, né, localizado ali, nessa posição. Então, aqui está o nosso balão. E aí nós temos aqui, do ponto A, ele visualiza o balão a um ângulo de 60 graus. Nós temos 1,8 km até o ponto, que é considerado aqui o ângulo de 90 graus. A pergunta é muito clara e muito direta. Qual é a altura aproximada deste balão? Ou seja, o que ele quer é a altura aproximada desse balão, que é exatamente esse valorzinho que a gente aqui vai chamar de H. O que nós temos aqui? Nós temos um triângulo. Esse triângulo ele é retângulo, tá? Esse valor aqui embaixo ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, e esse H é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Quando a gente trabalha com cateto oposto e cateto adjacente, nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com a tangente. Então, a tangente de 60 graus nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, perfeito? Então, a tangente de 60 nada mais é do que raiz quadrada de 3. O cateto oposto é a altura e o cateto adjacente é 1,8. Como o valor de raiz de 3 ele assume um valor aproximadamente 1,7, então o nosso H ele vai assumir o valor de 1,8 multiplicado por 1,7, resultando então um valor aproximado de 3,1 km. Então, é uma questão bastante direta. Não usamos aqui o 3,7, não houve necessidade de encontrar o 3,7, né? Mas este é o caminho então que a gente adota aí para resolver esta nossa questão, beleza? Na questão 306, nós temos o seguinte: aqui dá o desenho. Nota-se que esta linha tracejada é esta linha que vem deste ponto aqui de cima do desenho até este ponto aqui embaixo. Então, nós temos aqui a inclinação das torres, ela é de 15 graus com a vertical. Então, a torre ela tem 15 graus com a vertical. Então, a torre, que é o que está em vermelho,
15 graus com a vertical, com essa linhazinha tracejada, ou seja, este ângulo é de 15 graus, certo? Vamos lá, com a altura, né, de 114, esse pontilhado aqui, ele é 114, mas esse aqui também é, então eu posso dizer que esse pontilhado vale 114, ele é aqui, ele é ali também, fechou? Então vamos olhar aqui, vamos definir bem certinho esse cara aqui, joia, joia. Bom, essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base. O que é essa base? Essa base é quadrada, importantíssimo. Utilizando o 0,26 como tangente de 15, então nós vamos ter que utilizar nessa questão a tangente de 15 e duas casas decimais. Descobre-se que a área da base, então, porém, só um pouquinho, a base não é um quadrado? É, né? Então a área da base, ela vai ser dada por x elevado ao quadrado. Mas no desenho, quem é o meu x? É esse cara aqui. Mas esse cara aqui não é o mesmo lá de cima? É também. Então, o que nós temos aqui? Um triângulo retângulo novamente. O que a gente tem aqui? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, nós temos que aplicar aqui a tangente de 15 graus. A tangente de 15 graus é o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 114. Isso tudo vale quanto a tangente de 15? Ali, ó, 0,26. Então, temos aqui 0,26. Significa dizer que o nosso x ele vai assumir o valor de 114 multiplicado por 0,26. O que dá esse produto? Esse produto dá aproximadamente 30, tá? Dá 29, alguma coisa. Então nós temos aqui um x de 30 metros. Claro que se a gente rapidamente fosse olhar, marcaria a letra A, porque 30 ele é menor que 100. Mas uma coisa é a área e outra coisa é a dimensão, né? Então nós temos uma dimensão de 30 metros da base, consequentemente a área da base ele vai assumir um valor de 30 elevado ao quadrado, ou seja, aproximadamente 900. Não que o 30 ao quadrado seja 900, né? Aproximadamente, ele é 900, mas é que a resposta não é 30, é aproximadamente 30. Então a resposta 900. 900 vai ser maior que 700. Aí nós caímos na 307. Então na 307, vamos ver aqui, ali, nós temos aqui uma área, né, de um terreno 3x2, tá? Aqui escrito terreno com base retangular com 3x2, base e altura, comprimento, seja o que tu quiser chamar. Contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 do círculo. Então esse cachurado ele representa o que? Uma extração de ouro, uma área de extração de ouro. Muito bem, com raio de 1 km, tá? Aqui está mostrando. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte. Opa, isso é importante. Então, na extração de ouro, significa que cada irmão ficou com a terça parte. Então, significa que este ângulo aqui, vamos colocar aqui, este ângulo aqui, é um ângulo de 30 graus. Por que 30? Porque nós temos 30, 30 e 30, 90 graus, como foi divididos em partes iguais, 30 graus para cada um. Fechou? Em relação à partida proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João, mas não do terreno do extração de ouro, e sim do terreno total. Então, lembrando que a área do terreno, então a gente tem aqui como área do terreno, ela é dada por 6, certo? 6 quilômetros quadrados. Então eu vou ter que descobrir qual é a área do João. Então a área do João, ela é esta areazinha aqui. Dá para notar que esta área do João, ela representa o quê? Então vamos colocar aqui embaixo. A área do João, ela é dada pela base, multiplicado pela altura e dividido tudo exatamente por 2. Certo? Base vezes altura sobre 2. A altura nós temos, porque a altura é essa medida aqui, ó, certinho? Essa medida aqui. A base, que eu vou chamar aqui de rosa, nós não temos no momento. Então aqui eu vou chamar de base B.
e aqui de altura 2. Então significa dizer que no momento a base eu não sei, mas eu sei que a altura ela vale 2. Então eu já vou colocar aqui a altura 2 dividido por 2. Então está me faltando a base. Mas como que a gente vai encontrar essa base? Aplicando exatamente o valor da tangente de novo. Por quê? Porque se eu aplicar a tangente de 30 graus, quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto a 30, é a base, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Como nós sabemos que a tangente de 30 é 0,58, então a gente iguala isso aqui a 0,58. Então o que nós vamos fazer? Vamos achar aqui o valor do B. Então a base vai ser 2 vezes 0,58, ou seja, 1,16. O que eu vou fazer com esse 1,16? Vamos ver. Vamos colocar aqui no lugarzinho, né? Então nós vamos colocar aqui 1,16. Como nós vamos simplificar esse com esse, a área do João é 1,16 quilômetros quadrados. Muito bem, mas ele não quer saber a área, ele quer saber o percentual da área total. Então nós podemos fazer uma regrinha de 3, ou seja, se 6 quilômetros quadrados equivale a toda a área, que é 100%, o 1,16 quilômetros quadrados equivale a x. Então, fazendo essa continha rápida aqui, nós vamos encontrar que o x aqui equivale a aproximadamente 19%. 19%. Lembrando que se fosse 10% seria 0,6, né? 20% seria 1,2. Então esse número está bem próximo de 1,2, não precisaria nem fazer o cálculo, que a gente já sabia que a resposta seria 19%. Na questão 308, então nós temos aqui uma distância de um barco até a praia, aquela história toda, né? Bem comum essa questão. Então nós temos um ponto A, medir um ângulo, fazendo a mira para um ponto fixo P, aqui está esse ângulo. Ele seguiu até um ponto B e olhou de novo esse ponto fixo lá, e aí dobrou o ângulo, né? Então o que nós temos que pensar aqui? Ele diz que o ângulo alfa é 30, então já posso tirar esse aqui, colocar 30 graus aqui, e posso colocar 60 graus aqui, porque é alfa e 2 alfa. Aí nós temos que fazer o quê? Nós sabemos que a distância do A até o B é 2.000, 2.000 metros, já representamos aqui 2.000 metros, e tu quer saber o seguinte, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, qual a menor distância do barco até o ponto fixo P? Então, o barco está indo nessa trajetória, a menor distância sempre é uma linha reta, formando com ela um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer, o nosso grande objetivo é achar essa distância D. Mas como que a gente vai achar essa distância D? Mas esse ângulo é 90, que aqui é 60, mas eu não tenho nenhuma informação. Claro que nós temos. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele é 120. E aquele ângulo lá em cima, ele é 30. Ué, mas por quê? Porque 30 mais 120 mais 30 tem que dar 180. A conclusão que a gente chega é que o triângulo com vértices A, o B e o P, ele é um triângulo isósceles. Ele é isósceles. Opa! Por quê? Porque ele tem dois ângulos isósceles. Por quê? Porque ele tem dois ângulos internos iguais. Agora, vamos lembrar uma coisa. Se ele é isósceles, além dos ângulos internos, ele tem que ter os lados iguais. Então, este lado aqui, que é 2.000, é igual a este aqui, que é 2.000 também. Então, o grande segredo aqui é admitir que este ladinho aqui vale 2.000. Então, significa agora que eu tenho aqui um belo de um triângulo, de novo um triângulo retângulo, em que o ângulo é 60, que esse cara D é o cateto oposto, esse é o cateto oposto ao 60 graus, e esse cara nada mais é do que a hipotenusa. Qual das três relações que usamos o cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Então devemos aqui aplicar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Bom, o seno de 60, a gente tem que saber, ele é raiz de 3 dividido por 2. Enquanto o cateto oposto é D. E a hipotenusa é 2000. O que a gente pode matematicamente fazer? Simplificar esse com esse, vai dar 1000, pegar este 1000 e multiplicar o raiz de 3. Então o D ele vai ficar valendo 1000 vezes raiz quadrada de 3. Aí, essa é a nossa solução. Tá? Questão muito boa ali por sinal, né? Aqui nós temos uma questão que fala sobre pressão máxima, pressão mínima e o número de batimentos cardíacos. Então lembra um detalhezinho que na leitura aqui ele vai colocar, que o K, A, B e K são constantes positivas e T representa a variável. Muito bem, tempo. Considerando que um batimento cardíaco representa o intervalo entre duas sucessivas pressões máximas, o que são duas sucessivas pressões máximas? É exatamente a questão do período. Isto nada mais é do que o período. Tá? Então essa questão aqui é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então por quê? Porque o período de uma função, ele é dado por 2π dividido pelo k, em que k vai ser o valor que acompanha o nosso t. Né? Só que tem que lembrar um detalhe. Esse período ele diz que um batimento cardíaco representa um período. Como a gente tem aqui 90 batimentos cardíacos por minuto, então a gente tem uma relação de regra de 3. 90 batimentos em 1 minuto. No caso aqui, vamos trocar por 60 segundos, que fica melhor. E o que a gente tem aqui? Um batimento cardíaco equivale a x. Então a gente vai descobrir exatamente o nosso valor de x, que vai ser quanto? Vai ser 60 dividido por 90. Então o nosso x vai ficar valendo 2/3. Então o que significa isso? Esse aqui é o nosso período. Então se eu pegar esse 2/3 e colocar no lugar do período, a gente tem o que aqui? Vamos ver. 2/3 igual a 2π dividido pelo k. O que matematicamente dá para fazer? Cancelar o 2, com o 2, passar o 3 multiplicando o π e k multiplicando o 1. Ou seja, o k vai assumir a resposta de 3π. Então, significa dizer que a letra C não pode ser, que a letra D não pode ser e a letra E não pode ser. Por enquanto eu estou com duas possíveis soluções aqui. Como que a gente vai decidir qual seria a solução? Então já sabemos que está descartado a possibilidade da C, da D e da E. E o que a gente tem ali? A gente tem a tal de pressão máxima e mínima. Então basta que vocês aqui troquem por 1 e troquem por -1. Então, para a gente saber o máximo e o mínimo. Então o que vai assumir aqui? 99 mais 21 vezes 1. Quanto que dá isso daqui? 99, 120. Olha lá o 120, fechou. Vamos lá, olhar se o outro fecha, vamos lá. 99 mais 21 vezes -1. Então seria 99 menos 21. E o que dá? 78. Então tu vê que fechou esses dois números ali. Mas vamos ver por que o outro não fecha. Então se eu pegar agora e fazer a troca por 1 e por -1, eu vou ficar com 78 mais 42 vezes 1. 42 aqui, ele vai dar 8, opa, deu 120 também. Então olhe bem. Agora vamos olhar se o outro vai dar 78. 78 mais, bom, aqui nem precisaria, né? 42 multiplicado por -1. Isto não dá 78. Porque tinha que dar. E se não deu, a resposta então é a alternativa da letra A. Tá? Se vocês sentiram dificuldade de trabalhar com a questão do período, vocês podem muito bem mesmo, trabalhar com essa possibilidade. Só que talvez vai ficar no final com duas respostas. E aí a gente vai ter que assumir exatamente o período, portanto, o período é importante saber. Na questão 311, nós temos aqui uma pessoa usa um programa de computador, e a função é essa. Muito bem.
O que a gente fez aqui com B? Multiplicou o x e multiplicou o c. Então ficou assim a função. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e para isso deve diminuir o período. Pergunta a ele qual é o parâmetro que necessita ser alterado. Então lembrando que o período, uma função, ele é dado, função seno ou cosseno, né? É dado por 2π dividido pelo k. Lembrando que k é o valor que acompanha o arco da função, e no caso o arco é o nosso x. Então quer dizer que quem define o período é o b. É o b que define o período. Apenas o b. O c não define o período. O c define um deslocamento junto com o b, um deslocamento para a esquerda ou para a direita. Portanto, quem define período é apenas o b. Bom, essa questão aqui ela tem um detalhe, é uma questão bem tranquila e rápida, mas ela tem um grande detalhe. Porque quando a gente tem aqui o tal do menos 12, uma função seno, e a gente sabe que uma função seno, ela tem essa característica aqui, ó. Ela vem assim, ela vem aqui, ela vem aqui, ela vem aqui, ela faz isso aqui e vem lá, né? Mas o que pode acontecer com a função? Ela pode deslocar. Então aqui ela teve um deslocamento. Quando é negativo, o deslocamento é para a direita. Então todo esse gráfico aqui ele foi deslocado para esse ponto aqui. Então o que acontece? Quando ele fala que nós teremos, os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 e a mínima de 18, então a gente tem que tomar um cuidado bem grande aqui. O que? Tu vai trocar por 1 e por menos 1, aquela regrinha que a gente já falou para vocês desde o início, né? Só que nós não sabemos para quem que vai o menos 1, para o máximo ou para o mínimo, para quem que vai o 1, para o máximo ou para o mínimo. Então eu tenho que trocar aqui por 1 e depois trocar aqui por negativo 1. Agora tem um detalhe, o detalhe é exatamente esse daqui. Como o gráfico está nesse comportamento, o máximo ele vai ocorrer exatamente quando a gente tem uma relação com o menos 1. Então esse é o detalhe da questão, entendeu? Então aqui, funcionário escritório pediu que a temperatura máxima fosse de 26 graus e a mínima de 18, e que durante a tarde a temperatura fosse menor que durante a manhã. Então esse é um detalhe, a tarde menor que a manhã. Então para que isso ocorra, então a gente vai ter que inverter aqui, ó, colocar o 18 graus aqui e colocar o 26 graus aqui nessa posição. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter um sisteminha, e aí vai ficar fácil. O sisteminha a gente cancela, né, esses dois, vai ficar aqui com 2 vezes A, e vamos fazer aqui a soma, 18 com 26 dá 44, e 44 a metade, o nosso A, ele dá 22. Beleza, só que a gente tem que encontrar o valor do B. Como nós sabemos que A mais B é igual a 18, então a conclusão que o nosso B vai ficar valendo 18 menos 22, né? Porque eu passei o A para o lado de lá. Então o nosso B vai assumir a resposta de negativo 4. Então é uma questão rápida, mas é uma questão chatinha, porque é muito comum, né, nós colocarmos o 26 lá em cima e o 18 embaixo, que aí daria exatamente essa questão das temperaturas invertidas ali, né? Ele está pedindo que durante a tarde a temperatura seja menor que durante a manhã. Então é exatamente essa situação que a gente tem que tomar um cuidado, né? Então olha aqui, ó, aqui a temperatura tem que ser menor, porque isso aqui é manhã, né? Ele está pedindo que durante a tarde a temperatura fosse menor que amanhã. Então quer dizer, essa inversão aqui do gráfico é que define exatamente essa questão quando for o positivo 1, nós vamos associar ao mínimo, e quando for negativo 1, nós vamos associar ao máximo. Lembrando que a gente fez uma questão agora há pouco, em que o máximo, o mais 1, quando eu substituí ali no R, ele deu o que? O menor valor. E quando eu substituí menos 1, o que deu o R? O maior valor. Então temos que tomar cuidado, uma boa leitura para não trocarmos isso aí. Bom, uma questão aqui que envolve a 313, uma questão de análise envolvendo aqui a parte de matrizes, né? Aqui são as notas dos estudantes, como os pesos são todos exatamente igual, que está dizendo possuem os mesmos pesos,
eu quero saber a nota final da matemática. Lembrando que quando a gente multiplica duas matrizes, tem que multiplicar linha vezes o quê? Vezes coluna. Então quer dizer que esses 4 elementos que temos aqui na linha, nós vamos ter 4 elementos numa matriz coluna, correto? Ó, 4 elementos na linha, tem que ter 4 na coluna. Como nós temos aqui, os pesos são todos iguais, então cada um dos pesos aqui vai ser 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, né, para podermos ter a nota final da matemática. Porque a primeira nota multiplica por 1/4, a segunda multiplica por 1/4, a terceira multiplica por 1/4 e a quarta multiplica por 1/4. Encerrou a questão aí. A 314 é uma questão que fala sobre uma situação, né? 50 pessoas, um grupo de 50 pessoas fez um orçamento para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas exatamente iguais. Então a gente tem aí uma informação, né, de que 50 pessoas multiplicada por uma determinada cota, que eu vou chamar essa cota de X, né? Só que aconteceu o seguinte, no final das despesas faltavam ainda 510, então significa que se eu somar os 510, eu vou ter o total de dinheiro que foi dispersado, foi disponibilizado para essa festa, fechou? Então olha lá, 50 vezes a cada cota, mais o que ainda falta para fechar as despesas é o total de dinheiro. Agora só que aconteceu o seguinte, ó, 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto ficou decidido que o total seria dividido em partes iguais pelas 55 pessoas. Tá? Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte. Então quer dizer, para aí, então quer dizer que vai ter 50 pessoas que vão pagar X, vão continuar pagando, eu vou ter mais 5 pessoas que vão pagar um valor que vamos chamar de Y, certo? E tem um outro detalhe, quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte, e que cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais quanto? R$7. Então eu tenho aqui que multiplicar 50 vezes 7. E o que vai dar isso aqui? O total. Então o que nós temos aqui? Um sistema que basta que eu iguale as duas equações, porque os dois valores são o total de arrecadação. Então eu vou ter aqui, ó, 50x mais 5y mais 7 vezes 5, 35, então 350. Isso vai ter que ser igual a 50x mais 510. Aqui. Então o que significa aqui? Ó, que esse valor de 50x e de 50x ele vai ser cancelado. Nós vamos isolar o valor do y. São 5y vai ser igual a 510 menos 350, que dá 160. Então, o nosso y resultando em 32. O que ele está pedindo? De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 50 pessoas. Ou seja, a gente vai ter que colocar que a cota final vai ser o y. Ah, mas não vai dar o mesmo que o x? Claro que vai. Por quê? Porque esses carinhas aqui vão ter que pagar um pouco mais, porque olha aqui, R$7 a mais. Então, quer dizer, esta cota inicial era menor, mas a cota final vai ser este valor mais R$7. Então, a resposta é 32. Bom, aqui nós temos uma situação, né, também envolvendo matrizes, né, ele fala aqui na questão do custo-benefício, papapá, e tal. A empresa atribuiu notas de 0 a 10 e organizou as notas de uma matriz, em que cada elemento A e J significa a nota dada pela empresa do aparelho TI